Hoje eu quero interromper a narrativa, então, se você caiu aleatoriamente nesse vídeo, aqui nesse canal eu faço uma abordagem, uma narrativa da história do Brasil, desde os primórdios da Península Ibérica, todo o período da história de Portugal que precedeu o descobrimento do Brasil, e mesmo após o descobrimento do Brasil, eu procuro sempre tratar dos temas de história de Portugal que não estão ligados diretamente ao Brasil, na perspectiva de que a história do Brasil e de Portugal são inseparáveis nos primeiros séculos. Também eu gosto de dar uma relevância maior aos acontecimentos religiosos. Então, se você olhar os vídeos anteriores a esse, você vai ver que tem vários vídeos em que eu trato de aspectos religiosos da história do Brasil, que são aspectos menosprezados ou até desprezados. Enfim, e nessa narrativa que eu comecei já mais de 150 vídeos, e vem desde o começo da formação ali dos primeiros povos da Península Ibérica até hoje. E hoje eu estou narrando o quê? Eu estou narrando a segunda década do século XVI. A gente está ali mais ou menos em 1518, 1519. O último vídeo eu falei da viagem do Fernão de Magalhães, que começou em 1519. A primeira viagem de circunnavegação do globo. Bem, mas vamos interromper essa narrativa hoje para falar de um tema correlato, importante, que é o seguinte. Todo mundo já deve ter ouvido um professor de história ou visto no manual didático as expressões assim: ciclo do pau-brasil, ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar. Então, assim, essas expressões vêm da teoria dos ciclos econômicos. Essa teoria ela ganhou muita proeminência na obra de ele era engenheiro, economista, um estudioso intelectual brasileiro chamado Roberto Simonsen, ou Simonsen, e o livro dele se chama História Econômica do Brasil, o livro que ele consagrou essa teoria dos ciclos econômicos. História Econômica do Brasil, e é de 1937. Veja, o Roberto Simonsen, ele se inspirou um pouco num outro historiador, um português, do século XIX, chamado João Lúcio de Azevedo. Esse João Lúcio de Azevedo, inclusive, é mencionado pelo Gilberto Freire no prefácio do Casagrande Senzala, e o Gilberto Freire se refere a ele como um mestre admirável. Então, um historiador que recebe esse elogio do Gilberto Freire, a gente já tem que olhar com outros olhos. Mas não é dele que a gente vai falar. Ele apenas inspirou Roberto Simonsen nessa teoria dos ciclos econômicos. O livro do João Lúcio de Azevedo, que inspirou o Simonsen a desenvolver essa teoria dos ciclos econômicos, se chama Épocas de Portugal. Como é que é? Épocas de Portugal Econômico. Isso. Peguei aqui. Bem, essa ideia dos ciclos econômicos consiste em quê? Deixa eu ler aqui para vocês o que eu escrevi. Esses ciclos estão relacionados à produção para exportação que marcavam épocas, que marcavam as fases da história. Então, de forma grosseira, a gente pode dizer que a história do Brasil, nessa perspectiva, ela é dividida em fases históricas marcadas por algum produto de exportação. Então, primeiro foi o pau-brasil, e daí vem o ciclo do pau-brasil. Tudo que eu falei aqui, desde o descobrimento do Brasil até 1519, está nesse contexto do ciclo do pau-brasil, que é o principal produto de exportação nesse momento. Depois vem o ciclo da cana, ou o ciclo do açúcar, que esse já é bem mais longo. Tem um ciclo rápido, que vai lá em cima e cai rapidamente, que é o ciclo do ouro. Tem o ciclo do gado. Então, assim, nessa perspectiva do Simonsen, a história do Brasil pode ser dividida em etapas marcadas por um produto específico predominante, que era sempre tipicamente de exportação. Bem, mas o Simonsen, ele não é um marxista clássico. Ele tem alguma influência do marxismo, ele não é um marxista declarado, apesar de beber alguma coisa no marxismo, mas ele, até li que o Olavo já mencionou algumas vezes que o Simonsen foi muito influenciado, ele e o... como é o nome do outro? Enfim, eu esqueci agora.
esse Simonsen foi muito influenciado por um economista romeno. Também não me lembro o nome dele, não é tão importante isso agora, mas de qualquer forma eu só estou dizendo isso para deixar claro que o Simonsen não é um marxista clássico. Tá? Bem, e por que eu estou falando isso? Porque não é que ele pensava que a economia determina tudo mais. Não. Inclusive, nesse livro dele, ele fala que em determinadas épocas da história humana, outras coisas ou outros aspectos são determinantes. Então, se na história do Brasil, segundo ele, o que determinou o rumo das coisas foi sempre um produto de exportação, que por causa da sua relevância, da sua importância econômica, se torna uma base de, digamos assim, de sustentação da sociedade como um todo. Em outras épocas históricas, ele fala que vai haver um período na história em que o aspecto que vai predominar vai ser a religião, em outro momento a cultura, em outro momento a política, de forma que não se trata de uma visão marxista. Bem, o que mais que eu posso falar sobre isso para vocês? Bem, já mencionei aqui as fases. A fase do pau-brasil, predominantemente, a gente pode dizer que é ali até 1530. A partir da década de 30 do século XVI já começa então de forma mais intensa a presença e a produção do açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar dura praticamente os 3 primeiros séculos, começando por volta de 1530, vai-se embora até o final, início do século XIX. Apesar que o açúcar ele nunca deixa de existir na história do Brasil, tá? Isso é uma das críticas que se faz. Por exemplo, o pau-brasil ele foi extraído até o início do século XIX. Agora, ele foi predominante nas primeiras 3 décadas. O açúcar, que é o ciclo mais longevo, mais duradouro, ele teve uma predominância nos 3 primeiros séculos, especialmente no século XVII, onde a produção, só no século XVII, vamos dizer assim, os ganhos econômicos que o açúcar vai dar para o Brasil corresponde a 2/3 dos ganhos desses 3 primeiros séculos. Então esse, inclusive, é chamado de século de ouro do açúcar, o século XVII. No final do 17, na última década do século XVII, é descoberto o grosso do ouro na região das Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e aí começa o ciclo do ouro, e esse vai ter uma vida, vai predominar por pouco tempo. Ali, depois de 1750, ele já começa a declinar rapidamente. Vai ter o ciclo do gado, e esse já é um ciclo que se entremeia com o ciclo do açúcar, já que o gado ele era a força motriz dos engenhos no início, durante muito tempo, e o gado também ele era o meio de transporte. Ele carregava, servia como transporte das coisas, as longas viagens. Então, assim, o gado ele tem uma presença específica, vamos dizer assim. Ele, inclusive, havia sempre o problema de você criar gado próximo das plantações de cana, então ele teve que procurar um espaço geográfico específico, indo mais para o sertão, e aí os criadores de gado vão digamos assim, ser um dos primeiros a povoar ou a explorar ou enfim, a adentrar o sertão brasileiro, tá? Ainda no século XVI já existe isso. E um pouco depois, alguns séculos depois, ele vai ser... Isso é mais no Nordeste, no início da colonização, a presença do gado. E mais para frente, já no século XVIII, mais do XVIII para frente, já vai, no sul do Brasil também, já vai ter uma presença significativa a questão da criação do gado. Bem, então, de fato, o que acontece é o seguinte: esses ciclos econômicos, a gente pode usar essas expressões, não tem problema nenhum. Agora, a gente tem que ter consciência que isso é uma maneira de enxergar as coisas. Existem outras maneiras possíveis, né? Então, por exemplo, o Caio Prado Júnior, que é um clássico historiador marxista, ele já vai achar que essa maneira de enxergar a história do Brasil, ela falha. E ele vai criar uma outra interpretação da história do Brasil. Vai falar ele vai excluir essa questão especificamente dos produtos. Ele fala que não é importante você ficar separando as fases da história de acordo com um determinado produto, porque, segundo ele, o produto não interessa. O que interessa é a grande produção monocultora
baseada no trabalho escravo, e isso permeia toda a história do Brasil. Então, e outras interpretações possíveis. Então, sempre que vocês verem essa expressão ciclo do ouro, ciclo do açúcar, nós estamos falando dentro de uma perspectiva do Roberto Simonsen. E essa perspectiva se tornou tão comum que as pessoas hoje falam naturalmente dessas expressões para se referir a uma época da história do Brasil. Então, a maioria das pessoas, quando fala assim, ciclo do pau-brasil, não é que ele está pensando como o Simonsen pensava, ele está falando apenas daquela época da história do Brasil, em que o pau-brasil era o principal produto do mercado, do comércio brasileiro. Beleza? Então, fica aí essa observação, já que a gente está falando desse período do ciclo do pau-brasil, e a gente já fica consciente de que essa é uma maneira de enxergar a história do Brasil e dividi-la em etapas marcadas pela predominância de um determinado produto de exportação. Beleza? É isso, um abraço.